Bom, pessoal, eu não sei se vocês viram essa reportagem que saiu na Folha de São Paulo no dia 17 de dezembro, então bastante recente. Estou gravando hoje esse vídeo no dia 19, que na verdade é uma reportagem tratando sobre uma pesquisa Datafolha que saiu sobre o clima e o conhecimento do brasileiro em relação à questão das mudanças climáticas ou crise climáticas ou emergência climática, ou como eu costumo dizer e gosto mais dessa expressão, que não é minha, catástrofe climática. E a matéria diz o seguinte: 78% dos brasileiros acham que atividades humanas impactam aquecimento global. Mostra a Datafolha. Então isso é até um ponto interessante da gente discutir aqui um pouquinho. Na verdade eu vou ler a matéria com vocês, depois vou deixar alguns apontamentos. É disso mais ou menos que esse vídeo vai tratar. E o curioso é que, por incrível que pareça, é até surpreendente a gente achar que 78% dos brasileiros acreditam que de fato as atividades humanas causam impacto exatamente na condição climática de todo o globo. É incrível porque quando a gente olha pela internet, o mundo da internet é um mundo de bolhas. E quando a gente vê os comentários em si, principalmente nas redes sociais, a gente dá até a impressão de que é diferente. E você vê muito negacionismo, muita desinformação, vindo inclusive de perfis que são perfis que a gente vê que parece que são robôs, não são perfis de verdade. Parece que existe de fato um usuário ali. Então acho que isso é um ponto importante. E a matéria diz o seguinte: no Brasil, a grande maioria da população compreende o impacto da humanidade na crise climática. Na pesquisa Datafolha, divulgada neste domingo, aponta que 78% dos brasileiros, como a gente falou ainda agora, afirma que as atividades humanas contribuem para o aquecimento do planeta, sendo que mais da metade desse total, 54%, diz que eles afetam muito o clima. E aí vai graduando. Uns vão dizer que afetam muito, outros vão dizer que não afetam tanto assim, mas não importa. A percepção da maioria esmagadora, 78%, é de que a atividade humana é capaz de impactar o clima no mundo. A questão que tem que se perguntar é se isso é reversível ou não. Vamos ver, não sei se chegou a esse tipo de detalhamento à pesquisa. Um quarto dos entrevistados, 25% no caso, acha que o impacto é pequeno, olha aí. E 5 não souberam responder. Apenas 17 afirmaram que as ações dos humanos contribuem para o aumento das temperaturas no mundo, né? Esse também é um dado relevante. Ou seja, a maior parte acha que não impacta tanto assim. E aí eu repito, deveria também ser perguntado se, na opinião deles, esse impacto é possível, a Terra é possível reverter, e se a Terra vai reverter naturalmente, porque isso também está na crença das pessoas. Segundo as previsões, não há, é irreversível o caminho que tem sido tomado em relação ao impacto da atividade humana no clima, principalmente no que tange aí o aumento da temperatura média da Terra. Aí, outros pontos aqui que a matéria traz, conforme aponta o consenso científico, as mudanças climáticas atuais são causadas pelos gases de efeito estufa emitidos pela atividade humana, principalmente a queima do combustível fóssil. Aí diz mais, 99,9% dos pesquisadores do mundo concordam sobre esse tema. E eu vou te falar, essa porcentagem não era assim, mas passou a ficar. A pesquisa da Folha reuniu em média 2.000 pessoas de 16 anos ou mais em 135 municípios do Brasil. Tá? E aí tem a faixa etária também é algo interessante, né? Diz o seguinte: dos 16 a 24 anos, 85 afirmam que as atividades humanas influenciam o aquecimento global. O número cai para 70 entre os entrevistados com maiores de 60 anos. Então, justamente entre os mais velhos, os idosos, né, se a gente for pegar a categoria do IBGE, justamente são aqueles que tendem a ser mais negacionistas em relação ao tema. E o índice chega a 90% entre aqueles com nível superior e cai para 66% no extrato com ensino fundamental,
tudo bem. Aqui a gente seria até compreensível, mas a gente vê muita gente com diploma na mão repercutindo o chamado negacionismo climático. Tá? Bom, ele diz o seguinte, para finalizar aqui, o negacionismo climático chega a 21% entre as pessoas de mais de 45 anos e a 24% entre os que têm ensino fundamental. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, essa pesquisa. Tem outros pontos que eles comentam. Tem dado aqui, olha só, interessante. Entre os entrevistados, 64% disseram acreditar que situações como estas estão acontecendo mais. E para 46% daqueles que acreditam, né, na interferência do homem no clima, ocorre cada vez mais, com mais frequência. E para 18%, um pouco mais de frequência. Então, pelo que a gente consegue ver aqui, na verdade o brasileiro está bastante antenado, bastante ciente do que, em média, né, do que está acontecendo. Precisa ser discutido mais, a população precisa entender que ela precisa cumprir a parte dela, mas alguns setores sociais precisam cumprir ainda mais. E claro, nós estamos falando aqui dos mais ricos, que são aqueles que mais poluem, justamente pelo seu grande potencial. Estamos falando também de compra, de aquisição. Geralmente também os mais ricos são aqueles que estão ligados à área do setor econômico, que podem sim trazer poluentes. A área do agronegócio, a área industrial. Então, obviamente, esse setor precisa, sim, a população, grande parte, precisa atuar como um todo. Não podemos eximir ninguém dessa responsabilidade, isso é óbvio. Afinal de contas, está impactando diretamente na existência e própria continuidade da vida na Terra, algo extremamente importante. Mas, obviamente, os mais ricos precisam enfrentar isso com grande seriedade e precisam ser cobrados disso. E não ficar inventando desculpa ou pretexto ou investindo em fuga para o espaço. Fuga para colonizar o outro planeta e devastar o outro planeta. Bom, então é basicamente isso que eu queria discutir aqui com vocês. Deixa eu colocar lá na capa. Vocês têm acesso à reportagem da Folha de São Paulo. Vou deixar bem aqui. E assim, às vezes a gente vê algumas análises, alguns artigos tratando sobre isso. E alguns culpam, por exemplo, a imprensa. A imprensa faz pouca abordagem sobre o tema. E quando faz essa abordagem, a imprensa ela é, digamos assim, alarmista. Então ela só foca na catástrofe. Né? Pode ser verdadeiro isso. Eu concordo com esse tipo de posicionamento. Muito embora no Brasil a imprensa, os dois maiores jornais. A gente acabou de ver uma reportagem da Folha de São Paulo. A gente poderia falar também do jornal o Globo. O clima passou a ser manchete de primeira capa. Está sempre presente. Principalmente agora com as ondas de calor que passaram a ser recorrentes, né? E que atingiram drasticamente o país. Então, inúmeras preocupações em relação a isso. A sobrevivência, a irreversibilidade, os animais, a natureza, a própria condição de existência e, claro, os mais vulneráveis, né? São os mais pobres. Que geralmente nessas situações de catástrofe do mundo, guerra, revolução, doenças, epidemias, tendem sempre a sofrer mais. Óbvio, isso é óbvio. E claro, a imprensa também precisa abordar com uma certa honestidade para as camadas médias e altas da sociedade. Entender que é preciso conscientizar, porque senão a vida da Terra será extinta. Esse talvez seja o ponto principal dessa lógica. A vida da Terra vai se tornar inviável. E não dizer para esses dois grupos, os mais ricos e a classe média, de que há necessidade e a possibilidade de você respeitar a catástrofe, respeitar aí o clima, né, e a natureza, e, de certo modo, combater os efeitos da catástrofe climática, das mudanças climáticas, através de uma ideia que eu chamo de empreendedorismo ambiental. Você ficar ressaltando ali, ó, tá vendo? Olha, aqui é possível você produzir algas, como eu vi uma reportagem recente,
no litoral da praia tal, do estado tal, do Brasil, e ali forma um comércio que sustenta a comunidade local, fulano de tal que é o empreendedor, que está muito especializado nesse ramo, e vem produzindo essas algas, e não ofere o meio ambiente, essas algas têm grande necessidade para ser utilizado na área do cosmético, na área da saúde, ou então estimulando a produção, ainda dentro dessa ideia de empreendedorismo ambiental, estimulando a produção de novas tecnologias. Então, quer dizer, para você salvar, já que é possível, a Terra e livrar o aquecimento global, livrar as inserções que o ser humano vem fazendo na natureza, você estimula justamente a produção de uma nova tecnologia que vai gerar o que? A exploração de novos recursos. Então você tem um novo problema. Então, não é por aí, pessoal. São aqui algumas das questionamentos que a gente pode fazer em relação a isso. Outro ponto, que a gente tem que tomar cuidado com a interpretação dos dados e com as previsões. Porque geralmente as previsões são assim, né? Uma delas diz o seguinte: se nada for feito desde já, segundo o último IPCC, relatório do IPCC, nos próximos 100 anos, em média, a temperatura da Terra vai subir 4 graus Celsius. Aí a pessoa vê isso, 100 graus, e pensa o quê? Posso viver minha vida tranquilamente, afinal de contas eu não vou viver 100 anos. E esses 4 graus só vão aumentar lá na ponta, nos 100 anos. Obviamente que não é isso. É um crescimento ponderado, é um crescimento que passa o passar do tempo. Nos primeiros 10 anos pode variar nada, mas pode variar meio grau, mas pode variar 1 grau, pode variar 1,5 graus. Não dá para saber, mas é uma estimativa que se faz. O dado nos próximos 100 anos, nada for feito, 4 graus acima. De qualquer maneira, 1 grau que seja, 2 graus que seja, torna a vida inviável, gente. A última onda de calor agora que a gente sentiu, o Rio de Janeiro registrou recorde em relação aos últimos 10 anos. Recorde de temperatura. O aumento foi de nem 1 grau. Nem 1 grau. A 0,8, 0,9 pelo que eu vi. Imagina agora, 1,5 graus. Então é isso que a gente precisa pensar. O outro ponto a ciência, acredito, os cientistas acreditam, que foi a ciência que nos colocou nesse patamar. Então é ela, por meio de uma bala mágica, uma nova tecnologia, alimentando toda essa máquina de consumismo e produção, ela que vai nos tirar disso. Mas não é, né, pessoal? Algo muito mais profundo, enraizado na nossa sociedade, ligado ao próprio sistema de produção capitalista, que explica que precisa ser equalizado, pensado, refletido, até mesmo combatido, digo aqui, para a gente evitar a catástrofe climática. A meu ver, é o único meio. É o único meio. Nos vemos no próximo vídeo, galera.